e com certeza as muralhas irão cair por terra. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou contar uma história aqui para vocês, como esse negócio de glória a Deus misturado com aleluia funciona, pastor. Diz que tinha uma irmã que era muito simplesinha, e essa irmã era líder do grupo missionário de mulheres. Na verdade, ela era líder do círculo de oração. A igreja dela não era uma igreja do Evangelho Quadrangular. Essa irmã lá da Bahia. E ela saiu uma certa manhã para poder dirigir o culto de oração. As mulheres iam se encontrar com ela. Só que ela tinha 2 filhos. Um já era um pouco assim, grandinho, né? 10, 11 anos de idade. O outro era bem pequenininho. Tinha por aproximadamente 4 anos de idade. E ela foi para a oração. Deixou os 2 filhos de casa. Falou com ela: olha o menor, fica aí de olho, que eu estou indo para a igreja. Eu posso ficar cegado que eu vou olhar. E foi, mas já viu como que é adolescente, né? Eu vou olhar. Mas acabou fazendo outras coisas e esqueceu do pequeno. O que aconteceu? O pequenininho saiu para fora da casa. E próximo da casa tinha um poço. E essa criança foi lá olhar o poço. O poço estava aberto. E a criança caiu dentro do poço. O menino ficou desesperado. Então ele pegou, saiu correndo. A igreja era até um pouco distante, para avisar a mãe que o irmão tinha caído naquele poço. E chegando na igreja, ele já chega desesperado, chorando. A mãe sai da casa, da igreja, corre para perto de casa. Chegando lá, ela já olha para dentro do poço, começa a gritar, nada da criança responder. Chama o vizinho, chama outro, as irmãs do círculo de oração, estava tudo lá também. E até que veio uma luz. E a irmã falou assim: faz o seguinte, ele não está respondendo, coloca o balde aí dentro do poço, quem sabe a gente puxa o balde e ele vem. E começaram a atacar o balde, só que o balde descia e voltava cheio de água. A irmã dizia: taca o balde de novo. E ele tacava o balde descia e voltava cheio de água. E alguém dizia: chama o bombeiro. Ela fala: chama vocês, que eu não tenho tempo para isso. E alguém ligando para o bombeiro, e ela tacando o balde. E todo mundo: mulher, não adianta você tacar esse balde, você está se cansando, a criança não vai vir. Ela falava: taca o balde de novo. E tacava o balde, nada da criança vir. Ela falou assim: vocês continuam jogando o balde, que eu vou ali atrás, eu vou fazer algo. E ela foi para trás da casa dela, e ela dobrou o joelho, e ela falou: Senhor, eu saí da minha casa para fazer a tua obra. Eu saí da minha casa para adorar o Senhor. E eu fui buscar o teu reino. E eu sei que as demais coisas serão acrescentadas. Eu não te peço ouro, eu não te peço prata, mas eu peço para que o Senhor, através daquela palavra que diz que se eu creio em ti, será salvo eu e a minha família, que o Senhor salve o meu pequeno filho. Porque eu sei que ele tem promessa. E se ele tem promessa, eu creio que o Senhor vai dar. Está indo bem, né? Glória a Deus. Quando ela chegou lá, todo mundo já estava ali desesperando, chorando, se abraçando, como se a criança estivesse morta. Ela falou: o que vocês estão parados aí? Joga o balde, para com esse negócio de chorar. Meu filho não está morto, não. Eu creio no Deus que tem promessa na vida dele. Taca o balde. Ele disse: não adianta, já tacamos mais de 10 vezes. O menino não vem, mas dessa vez vai ser diferente. Mais uma vez, olha só mais essa. Taca o balde. Aí tacaram o balde. Quando tacaram o balde, de repente veio subindo, todo mundo já achando que vinha cheio de água. Quando olharam na borda, tá as 2 mãozinhas da criança. Taca o balde. Ela já veio gritando: maninha, maninha, maninha. E ela chorando e dizendo: fala, meu filho. A mãe me escuta, maninha. Joga o balde de novo. Ela: não precisa, meu filho. Maninha, jogue o balde de novo. Sabe por quê? Porque tem um homem de branco lá embaixo. Tem vezes que a gente faz campanha em cima de campanha. A gente vem na igreja, ora, faz propósito, jejua, leva o óleo, unge a porta da casa, unge a roupa do marido, o sapato, a cueca, a pirivada, unge tudo, meu irmão. E a coisa não muda, as coisas não vão. E a gente fala: quer saber, vou desistir, não vou mais para a igreja, essa doença que não cura, esse filho que não é liberto, esse marido que não para de beber, as finanças todas atrapalhadas, não está adiantando nada ir para a igreja, eu vou parar, eu vou desistir. Aí você encontra alguém fala: é mesmo, deixa esse negócio para lá, que pastor é tudo ladrão, estão pegando teu dinheiro, você não vai conquistar nada. O melhor é você ir para uma macumba, vai receber um despacho, um passe, vai para uma mãe de santo fazer lebó. Aí você fala assim: ah, é verdade, eu vou parar. Mas aí você fala: eu vou a última vez, eu vou tentar a última. Quem sabe Deus não fala comigo. Existem muitos que entraram aqui esta noite desse jeito, mas Deus manda me dizer: se você tiver coragem para tacar o balde, você se prepara, porque o balde vai vir.
Fala para quem está teu lado, tá com o balde. Não se joga o balde. O capeta fala assim em você, para de acreditar. Enquanto o Espírito Santo está assim, tá com o balde. Sabe o que é isso? Creia. Então, irmão, quando o pastor não estiver falando aqui na palavra, aí você fala, eu creio em Jesus. O capeta fala, não creio. Você fala, eu creio, eu creio. E vai cair no balde, o milagre vai acontecer. Amém? Amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Glória a Deus, pastor, eu precisava me tocar. A garganta secou. O homem que fala, né, irmão? Outro dia falou assim, você fala mais a mulher da cobra, né? Não sei quem é a mulher da cobra, o homem da cobra. Alguém conhece esse homem da cobra, hein? Eu ainda vou conhecer esse cara, porque fala que eu falo mais do que ele. Glória a Jesus. Quando você encontra, Apocalipse não é muito difícil, é o último livro da Bíblia, capítulo número 3, versículo 14. Eu gostaria de aqui externar a minha gratidão ao pastor Zé Luiz, a sua esposa, sua família, os seus filhos, pela recepção que tiveram conosco, estivemos ali na sua casa. Ele foi muito amigo, companheiro. Hoje eu não fiquei muito lá, porque fui conhecer a cidade, fui passear um pouco, mas eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pastor. E já me confesso que eu estou aprendendo com vocês. Eu já estou aqui surpreendido com um pastor que faz culto de manhã, faz um culto assim, depois corre com a igreja para fazer um culto às 7. Então, vamos ter o pastor, não é qualquer lugar que encontra isso não. Lá em São Paulo, lá tem uns pastores que fazem um culto por semana. E ainda o culto dele é 1 hora. E dessa 1 hora ele fala 15 minutos. E 45 minutos é o levita que toca lá. E ele só lança o propósito, nem pregar e não prega. Não se admite o que tem. Assim. Então, honre a tua igreja, honre o teu pastor, e assim Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Quem achou Apocalipse 3, verso de número 14? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem delas foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não veja manifesta a vergonha da tua nudez. E cubra os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, assim como também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para quem está do lado, diga: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra que será ministrada agora, e eu sei que o instrumento desta noite é a minha vida, sou eu, Pai. Portanto, eu peço para que o Senhor me use de uma maneira especial. Não para que eu venha mostrar a minha eloquência, não para que eu venha mostrar nenhum conhecimento e sabedoria humana, mas porque essas pessoas aqui vieram em busca de uma palavra. Porque eles vieram aqui, Senhor, em busca de uma resposta. E eu creio que o Senhor tem essa resposta. Portanto, Senhor Deus e Pai, que eu possa servi-los, que eu possa lavar os pés dele através desta mensagem, e que eles saiam daqui renovados, cheios do teu Espírito Santo. Assim eu te louvo, te engrandeço e te agradeço. Amém e amém. Olha, queridos, esta mensagem que eu vou ministrar agora, ela surgiu logo quando eu me casei. Eu me casei cedo, com 18 anos de idade, e no início do meu casamento eu não sabia fazer quase nada. Minha esposa me ensinou bastante coisa, até porque meu casamento já não é um casamento muito comum. A minha esposa, ela na época tinha 36 anos, eu tinha 18, ela já tinha 2 filhos, e 3 meses de namoro nós nos casamos. Ela engravidou também logo após, e aí veio o terceiro filho, nosso filho Miguel.
E dentro do casamento, muita coisa eu fui aprendendo e muitas mensagens Deus foi me dando. E essa foi uma delas. Então eu prometo para você que se você ficar comigo até o final dessa mensagem, sem perder um segundo, você vai entender como que surgiu a mensagem. Eu vou te falar como que ela nasceu, porque é muito interessante, né? Você vai ver que tem tudo a ver com esse versículo, com essa passagem. Mas primeiramente vamos compreender o que acontece aqui. O livro do Apocalipse, muitas pessoas têm medo. Pessoas, quando o pastor fala, abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse, tem gente que já bambeia as pernas, já sente calafrio, já fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Como se o livro do Apocalipse fosse um livro que devesse causar medo em nós. Mas o livro do Apocalipse realmente traz um certo temor e até medo em algumas pessoas. Mas não para nós que estamos na igreja. Porque o livro do Apocalipse, ele fala assim da condenação, mas para aqueles que estão longe de Jesus. Porém, para aqueles que estão perto de Jesus, ele fala da salvação. O livro do Apocalipse, para aqueles que estão longe de Jesus, fala do final do mundo, chuva de meteoro, fogo, destruição, bombas. Mas para aqueles que estão com Jesus, fala da nova Jerusalém que desce do céu, que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, o cordeiro ilumina a cidade, todos ouvem e adoram, lá não há pranto, lá não há choro, lá não há dor. Ou seja, para o livro de Apocalipse é alegria, porém, para aqueles que estão lá fora é tristeza. Para nós é lágrima dos olhos enxugadas, para o mundo são pessoas sofrendo e se arrependendo dos seus pecados. Então o livro do Apocalipse é para mim um livro especial. E ele começa através de algumas cartas. Essas cartas são a revelação de Jesus Cristo às igrejas que existiam na época na Ásia Menor. Quem escreve essas cartas? Um homem chamado João, um dos discípulos de Jesus. No período da história bíblica da igreja primitiva, este foi o último dos apóstolos a morrer. E foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Este morreu mesmo de velhice. Era conhecido como discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João foi um dos únicos discípulos que esteve com Jesus até o final da crucificação. Quando Jesus está na cruz e entrega o Espírito, o único dos discípulos que está ao pé da cruz é João. E ele tem o prazer de ouvir da boca do mestre a seguinte frase: ei João, aí está a tua mãe, cuida bem dela. Jesus entrega Maria aos cuidados de João, porque aquele era um discípulo fiel. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar com os líderes desta igreja. Quem sabe você está se sentindo incapaz de realizar o projeto, o propósito ou o trabalho que através do pastor Deus entregou nas tuas mãos. Mas eu quero te dizer que muito mais do que uma incumbência pastoral, quem te deu essa tarefa foi o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo que te deu a tarefa, ele é fiel para te capacitar, para te encher, para te usar. E ele manda te dizer, se prepara, porque ele vai usar a tua boca, as tuas mãos, ele vai usar os teus projetos para abençoar vidas. Aí tem certo que você fala assim, pastor, essa palavra não é para mim porque eu não sou líder. Eu quero te dizer para você também se preparar, porque o que Deus vai fazer na cidade de Jacutinga é tão grande que vai ser necessário que cada um desses crentes aqui se levantem deste banco, comecem a impor as mãos, comecem a orar, a profetizar, porque será um grande resgate de alma. João escreveu essas cartas, e uma das cartas é essa que nós acabamos de ler. É a carta de João à igreja de Laodiceia. Diga Laodiceia. Laodiceia. Laodiceia é uma igreja da Ásia Menor. E em cada carta Jesus descreve as características daquela igreja. Jesus fala das qualidades, Jesus fala dos efeitos, Jesus elogia, Jesus corrige, Jesus faz promessas. E igreja é assim. Nem todo culto você vai vir, vai ouvir o que você quer ouvir. Às vezes você vai ouvir uma correção. Às vezes você vai ouvir uma palavra de aconselhamento. Às vezes você vai ouvir uma palavra de vitória e de bênção. Nem todo culto Deus fala aquilo que nós queremos. Mas uma coisa podemos afirmar, todo culto Deus fala aquilo que nós precisamos. E é o que você precisa ouvir, que você vai ouvir hoje. Talvez não seja o que você veio buscar, mas é o que você precisa ouvir. Jesus começa aquela igreja dizendo assim, eu sou o amém. O que significa a palavra amém? Assim seja. Então Jesus está dizendo para aquela igreja, eu sou assim seja. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês estão fazendo as coisas erradas. Eu sou aquele que quer que se faça as coisas desse jeito aqui.
Eu sou assim seja. É assim que eu quero que vocês façam. Lá no versículo de número 14, ele se apresenta como um amigo. Ele diz assim também: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Sabe por que ele diz isso? Porque não só naquele tempo como nos tempos de hoje tinha muita testemunha falsa. Aquela igreja era uma igreja que aparentemente era uma igreja perfeita, mas nos seus bastidores existiam coisas que só uma testemunha fiel e verdadeira era capaz de diagnosticar. Jesus é aquele que tem um diagnóstico de cada um de nós. Quem sabe você, antes de ir para cá, meu irmão, fez uma chapinha, passou uma progressiva, fez a unha, passou um batom, colocou uma boa roupa, colocou uma boa camisa. Os irmãos que têm cabelo, que nem tem uns que me acompanham igual ao nosso aqui, não tem cabelo. Mas saibam que é dos carecas que elas gostam mais. Eu já vou dizendo que eu sei que eu vou ficar também, então não reclamo. Deixa eu ajudar os companheiros. Mas os homens passam gel, né? Homem amarrado com a camisa de polo, alguma coisa assim, passa um perfume e vem para a igreja. Chega na igreja, primeira coisa, chega no diácono, o diácono faz: paz, tudo bem? E ele faz: as irmãs já são assim mais, né? Respondem: paz, querida! Ai, como foi o dia que minha linda de cabelo lindo? Já viu um homem fazendo isso? Não vai. Também só, irmão, não está bonito seu cabelo, eu pensei pro lado esquerdo, né? Diz até bem, essa papeleira. Não, prepara. Ai, querida, abraça, né? E aí se conversa. Porém, essa é a imagem que nós passamos quando chegamos na igreja. Só que o que tem dentro do nosso coração muitas vezes não é o que nós mostramos. Porque o corpo a gente pode cuidar. E diz, né, o escritor Salomão, que se existe um corpo enfermo, o médico cuida do remédio da gente. Mas o espírito abatido, quem é que vai nos sustentar? Às vezes nós tentamos criar uma imagem de nós mesmos, de que somos fortes, de que estamos bem, de que as coisas vão bem. Porém, dentro do nosso coração as coisas vão mal. Quem olha para você não imagina o que você está vivendo nem o que você está passando. Quem olha para você não imagina como está teu coração hoje. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que te enxerga além da tua aparência. Ele disse um dia para o profeta Samuel: ei Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu não vejo como vê o diácono, eu não vejo como vê o pastor, eu vejo o que está dentro do coração, eu vejo o que está lá dentro no âmago da alma. Jesus conhece o que está dentro do teu coração, e é através disso que Ele vai tratar a tua vida hoje. Hoje Ele vai trazer a tua atividade no coração. Olha, eu sei o que vocês são, eu conheço vocês. E aí tem uma característica. Ele fala: vocês não são nem quente e nem frio, vocês são mornos. Agora, pensa comigo o seguinte: vocês não são nem quente e nem frio, vocês são mornos. Ele não está falando de comida, ele está falando de uma igreja. E ele diz assim: vocês estão tão mortos que eu não sou capaz de comer vocês. Eu comi. Você não me desce. Não dá. Você não sabe o que quer. Ontem eu ministrei lá, na festa do Leão, sobre relacionamento. Fala um pouquinho sobre relacionamento. Relacionamento é a essência do cristianismo. Jesus mostrou isso, escolhendo 12 discípulos para fundar a igreja dele na terra. Ele não fez nada sozinho, ele se relacionou. E foi através do relacionamento que ele desenvolveu todo o projeto dele. E nem sempre se relacionar é fácil. O cristianismo é tão relacionamento que a cruz fala de relacionamento. Quer ver? A cruz é a junção de duas madeiras. Uma na horizontal e outra na vertical. A da vertical fala do relacionamento do homem com Deus. Vertical. E a horizontal? Do homem com o homem. Horizontal: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vertical: e ao teu Deus, e só Ele prestará culto. Glória a Deus. Cristianismo é relacionamento. Porém, existem algumas muralhas. O que são muralhas? São barreiras criadas para estabelecer limite para as pessoas, para que elas não passem daquele espaço que foi demarcado. As muralhas de Jericó eram um espaço demarcado de uma população. E o povo de Israel, para poder entrar naquela terra que estava prometida, precisava derrubar aquela muralha. Precisava derrubar aquele espaço demarcado como espaço do outro povo. E muitas vezes nós achamos que muralhas é uma dívida que nós temos, é uma enfermidade no corpo, que muralha é um problema que nós temos. Também,
Mas existem muralhas muito mais difíceis de se derrubar que essas. E uma delas se chama pecado. Porque o pecado é uma muralha. Quer colocar o copo aqui? Pode colocar, irmão. Sorriso bonito, aleluia. Joga o balde de novo. Cristianismo é relacionamento. E as muralhas que existem na nossa vida, elas podem ser conhecidas também como um pecado. Porque o pecado, diz a palavra de Deus, faz separação entre o homem e Deus. Adão todo dia estava lá no jardim. Era ou não era? E Deus descia e conversava com ele. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Cortou o vínculo. E o que eu acho engraçado é que a Bíblia fala que Deus disse que o dia que ele comesse do fruto ele ia morrer. Ele morreu logo que comeu? Fisicamente não. Mas espiritualmente sim. Por quê? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. O que significa isso? Deus sabe de tudo, tem todo o poder, vê tudo, conhece tudo. Aí de repente Deus vem e fala assim: Adão, Adão, onde tu estás? Sinceramente, irmão, o que você ia pensar se Deus falasse isso para você? Você sabendo que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Primeira coisa que eu ia falar: lascou-se tudo. Se ele sabe tudo, vê tudo e ele não sabe nem onde eu estou, então a coisa está bagunçada. Aí Deus fala: Adão, onde você está? Aí o Adão falou: eu ouvi tua voz e me escondi. Deus falou: e agora é hora de conversar. Você está pensando que eu não estou vendo o que está acontecendo? Fisicamente não aconteceu nada, mas espiritualmente Adão tinha acabado de morrer. Quer ver o que é isso? A Bíblia fala que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Como que eles estavam nus e não se envergonhavam? Poxa vida, estava um pelado, o outro também, ninguém via que estava pelado. Chibiozinho aqui, outro chibiozinho ali. E não via o negócio do outro. Que negócio é esse? Aí eu encontrei uma resposta. Abraão, Moisés, os profetas, muitos deles tiveram contato muito íntimo com Deus. E você vai encontrar na Bíblia que todas as vezes que esses homens subiam o monte e ficavam dias com Deus, quando eles desciam, eles tinham um brilho fora do comum. O exemplo mais claro disso é Moisés, que passou 40 dias com Deus no monte. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava mais do que o sol do meio-dia. Estevão, um dos diáconos martirizados da igreja primitiva, havia falado que enquanto ele era apedrejado, o rosto dele brilhava como o sol. E ele dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado num grande e sublime trono. Toda pessoa que tem necessidade de ficar apagado, nascer e acender de novo, eu quero te dizer que Deus trouxe você aqui para acender a tua lâmpada mais uma vez. Há algum tempo a sua lâmpada se apagou, há algum tempo você está vivendo em trevas, mas chegou a hora que Deus diz para você: haja luz, e essa luz chega, e ela vai gloriar, e você vai trabalhar, e você vai entrar seguro, sabendo para onde você está indo. Receba esta palavra. O que aconteceu? Apagou a luz. Essa luz é a presença do Espírito Santo. E é essa presença que vai fazer você ser feliz de verdade. Eu conheço pessoas que não têm carro, que não têm teto. E sabe por que ele vem na igreja? Porque gosta de glorificar, Deus que é reto. Não tem carro. Mano, eu conheço uma irmãzinha lá de uma assembleia que Deus tem. Lá no Parque São Rafael, pastor, aquilo ali tem que ser estudado pela NASA. Tem que levar aquela mulher para o laboratório e passar, porque aquilo ali, mano, não, aquilo ali não é diferente. Pensa numa senhora de 87 anos, que ela está lá no culto, e aí começa a cantar os louvores, né? A minha alma lava Salvador, no teu pano puro carmesim, minha vida toma paz. E a manhã tá, glória a Deus, 80 e poucos anos. Daqui a pouco começa a louvar um menino aqui, outro ali. O pregador começa a falar, meu irmão, aquela senhorinha de 87 anos levanta e ela começa, numa perna só, né? E assim, e ela corre dentro da igreja, e ela pula, e ela sapateia. E às vezes você olha para o jovem na igreja porque está morrendo. Tem que levantar a mão. Irmão, deixa na hora da bênção apostólica, você levanta de uma vez. Cara, senhor, com 87 anos, o que é isso? É a presença do Espírito Santo na vida.
Pessoa que está com preguiça, precisa do Espírito Santo. Pessoa que vive na fofoca, precisa do Espírito Santo. Pessoa que está no vício, precisa do Espírito Santo. Pessoa que está doente, precisa do Espírito Santo. E eu tenho uma boa notícia para você, que Ele está aqui hoje. Ele quer curar. Ele quer mexer. Ele quer dizer. Espírito Santo. Mas tem uma outra forma também. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de um dos formatos do Espírito Santo. Sabe qual é? Fogo. Diga fogo. Diga o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. Ele é luz, mas ele também é fogo. Glória a Deus. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo de número 18, que faziam 6 meses que o povo de Israel tinha saído do Egito. Só Moisés tinha visto e ouvido Deus, e o povo acreditou e saiu de lá. Só que o povo agora começou a dizer: Moisés, a gente quer fazer um pacto com Deus, quer ver Deus também. Moisés falou: peraí que eu vou perguntar para Deus. Perguntou para Deus, Deus falou: tudo bem, manda eles irem para a beira do Monte Sinai, ficar 3 dias sem comer, sem beber, sem se lavar, vamos fazer jejum, vamos se consagrar. Depois que eles obedecerem, porque é melhor obedecer do que sacrificar, eles chegam ao pé do monte, eu vou me mostrar para eles, vamos ver se eles estão prontos para ver a minha glória. Mesma coisa é você, meu irmão, quer sentir a presença de Deus, tem que pagar o preço, tem que se consagrar, tem que fazer sua parte também. E o povo consagrou, fez o que tinha que fazer e foi para a beira do Monte Sinai. Quando chegou lá, Moisés subiu, o povo ficou. Daqui a pouco a Bíblia fala que o monte começou a balançar, e balança para um lado, e balança para o outro. E a Bíblia fala que o monte fumegava, porque ele ardia em fogo. Deus se manifestou e mostrou-se para o povo em formato de fogo. Diga: o meu Deus é Deus de fogo. O meu Deus é Deus de fogo. No livro de 1 Reis, capítulo número 18, a Bíblia fala de um profeta conhecido como profeta Elias. Ele está no Monte Carmelo, e ali existem 400 profetas de um Deus chamado Acera e 450 profetas de um Deus chamado Baal. Ele está lá sozinho. Aqueles profetas queriam ganhar a nação de Israel e estavam quase conseguindo. Então ele lança um desafio e diz assim: olha, se o Deus de vocês for Deus de verdade, ele vai ter que responder o que eu vou perguntar aqui agora. Ele vai ter que responder com fogo. O Deus de vocês tem fogo? Aí eles disseram assim: é lógico, Baal é Deus, ele responde com fogo. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos preparar o altar, e o Deus que for Deus de verdade, o meu ou o seu, vai ter que responder. Vai vocês primeiro, porque vocês são mais. A Bíblia fala que se juntaram os 450 profetas de Baal e começaram lá a sua festa em busca do fogo teu prometido. Os outros 400 de Acera só ficaram olhando, dizendo assim: vamos ver qual que é Deus. O que for Deus a gente segue, o que não for a gente deixa de lado. A Bíblia fala que os profetas de Baal passaram o dia inteiro e eles começaram lá a fazer a sua festa. E tome o atabaque, e a galinha fizeram dança, dançaram, chamaram tudo que tinha que chamar e nada dele responder. De repente, o profeta Elias chegou e disse assim: ei, o negócio é o seguinte, eu acho que é melhor vocês gritar mais alto, porque eu estou achando que esse Baal foi dar um rolê com a pombagira. Eu estou achando que esse Baal vai estar um perdido aí, preto velho, em algum tempo. Eu estou achando que esse Baal aí foi trancar uma rua, trancar a rua, porque ele não responde. E eles começaram a ficar bravos e se rasga. Está na Bíblia, 1 Reis capítulo 18, lê lá depois, que a história é bem legal. Lê Bíblia, é bom, irmão. Rasgaram um lá, rasgaram de outro, e sangue, e faz de tudo, e nada daquele Deus responder. Ele ia chegar e falou: dá licença que agora é minha vez. Tirou aquele povo, primeira coisa que ele fez: consertou o altar. Colocou 12 pedras, lembrando a promessa das 12 tribos de Israel. Fez um rego em volta do altar, colocou água, e aí sim ele orou. Sabe o que significa isso? Primeira coisa que nós temos que fazer para sentir a presença de Deus e para receber o milagre de Deus: tem que consertar o nosso altar. Tem que consertar o altar do nosso coração, que muitas das vezes está quebrado, muitas das vezes está sujo. Ele consertou o altar, e a Bíblia fala que ele orou, e a oração dele foi a oração mais rápida da Bíblia, 30 segundos. E depois de 30 segundos de oração, a Bíblia fala que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, e ainda não deu a água bendita. Aleluia! Livro de 2 Reis, capítulo de número 1, a Bíblia fala do mesmo profeta. Tinha um rei lá de Samaria chamado Acasias. Esse rei estava adorando ao Deus Baal. Ele vai lá e mandou dizer para aquele rei para tomar vergonha na cara, se por acaso ele não sabia que o Deus de Israel era Elohim, era Jeová, criador dos céus
céus da terra. O rei ficou com raiva do profeta e falou assim: vai lá e fala para esse profeta vir falar isso na minha cara. Mandou um mensageiro com mais 50 soldados. Quando o mensageiro chegou na porta da casa de Elias e disse: ei Elias, o rei está te esperando lá, e falou: se você é homem de Deus, você vai falar isso na cara dele. Aí Elias falou assim: não tem problema não, deixa eu só fazer uma oração. Ei Deus, eu sou homem de Deus, manda fogo do céu e consome esse camarada e os 50 soldados. Sabe o que aconteceu? Cresceu o fogo do céu, consumiu aquele capitão e mais 50. Mandou o segundo foi lá de novo, falou a mesma coisa. Elias chegou e falou: eu vou, mas primeiro deixa eu fazer uma oração. Orou: se eu sou homem de Deus, Senhor, manda fogo do céu, consome esse capitão e mais 50. Desceu o fogo do céu, consumiu 50. Chegou o terceiro disse ao rei, falou isso. Ele estava falando que era para você ir para lá, falou isso na cara dele. Quando Elias olhou na cara dele e falou assim: peraí, eu vou ir, mas primeiro deixa eu não preciso orar. Fica, deixa eu fazer. Irmão, quem trama com a tua vida, ou quem trama contra a tua vida, pode tentar uma, duas. Mas eu quero te dizer que chega uma hora que cansa. Porque o Deus que quebra o laço, corta a lança e queima as carros no fogo, Ele diz para você aquietar e você saber que Ele é Deus. Glória a Deus. Não se preocupe com aqueles que estão tramando contra a tua vida, com aqueles que falam de você. Existe um Deus com você que é o Deus Elias, e Ele é um Deus de fogo. Aleluia. Isaías foi chamado para ser profeta. Deus falou: eu quero que você seja profeta. Ele falou: eu não posso. Eu sou um homem impuro que vive no meio do povo impuro, de lá impuro, e tudo é impuro, e tudo é impuro, tudo é impuro. Deus falou: não tem problema. Ele falou: tem sim. Deus falou: não. Pegou o anjo, pegou uma tenaz. O que é uma tenaz? Uma brasa viva. E brasa viva tem o quê? Fogo. Tocou na boca do profeta. O que aconteceu? O profeta foi purificado. Existe uma brasa de fogo que vai tocar a tua vida e vai te purificar. O nosso Deus é um Deus de fogo. Quer ver? Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. O rei ficou com raiva, mandou lançar ele dentro da fornalha de fogo ardente. Lançou os três. De repente, quem foi lá olhar dentro da fornalha, quantos que tinha? Por quê? Porque com Sadraque, Mesaque e Abednego tinha o quarto homem da fornalha que anda e caminha no meio do fogo. O nosso Deus é um Deus de fogo. Isso é o nosso Deus. Aí você fala assim: pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo número 3. A Bíblia fala que João Batista está batizando. De repente chega alguém e diz assim: ei João Batista, você está vendo aí que muita gente está vindo até você, mas chegou um camarada que está arrasando. Ele está aí demais, está ganhando muita gente, todo mundo conhece ele. O que você tem para me dizer? João Batista diz assim: convém que eu diminua e ele cresça, porque eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele, porque eu estou batizando vocês com água, e com água para arrependimento. Mas esse que está vindo depois de mim, ele é diferente. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa era a promessa, mas ainda não cumpriu. Atos capítulo número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas repartidas como de fogo. Apocalipse fala que os olhos de Deus é como chama de fogo. Esse Deus é fogo, não é? Aleluia. Aí eu te pergunto, como diz o Marcelo Rezende, quem fica perto do fogo fica como, né? Quente, vai falar que queima, né? Quem fica perto do fogo fica quente, não fica, irmão? Quem fica perto do fogo fica quente. Pronto, chegamos no final da mensagem. Jesus disse assim que a igreja de Laodiceia não era nem quente nem fria, era morna. Então, se Deus é um Deus de fogo, quem está perto de Deus está como? Quente. E quem está frio? É a mesma coisa do escuro. O escuro não existe, o que existe é a falta de luz. Se você perguntar para um cientista o que é a escuridão, ele vai falar: é a falta de luz. Não tem como explicar a luz. Não tem matéria, não tem átomo, não tem próton, não tem nada. A escuridão é a escuridão. Agora, o que tem explicação? O que é que existe? A luz. A luz você explica. Agora, as trevas não. A mesma coisa é o calor e o frio. O que é o frio? É a falta de calor. Agora, o calor o que é? É aquilo que está aquecido, está quente. Ou seja, quem está perto de Deus está quente. E quem está longe de Deus está como? Está frio. Está, pastor? E o morro? O morro, meu querido, é como Deus me deu essa mensagem.
É como Deus me deu esta palavra para que eu trouxesse para você aqui hoje. Eu, recém-casado, primeiro dia de casado, só love. Ô minha gata, ô minha ursinha, ô minha peixinha. Ela falou, fala meu tio. Tô com vontade de tomar um café. Ah, é, meu amor? Com vontade de tomar um café, peixe. Tem alguma coisa diferente aí que você chama de café de peixe, eu não sei porquê. Mas aí vai passar vontade de tomar um café. Eu vou fazer um café para você. Mas olha como é bom casar. Olha que coisa linda, como o amor é lindo. Vou fazer um café para mim. Você fica na mesa, que olhando, olha que coisa boa, né? Fazer um café para mim. Fez café. Segundo dia. Minha neguinha. Ô gato, olha aqui. Fala, eu tô ocupado. Calma. Sabe o que é? Com a vontade de tomar um café. Eu vou fazer para você. Você viu que já não teve tchucu-tchucu. Ela foi e fez café. Dias se passaram. Eu passei por ela e falei: vontade de tomar café. Ué, levanta e vai fazer. Mas peraí, filha. Lembra-te de onde caíste, se arrepende, volta ao primeiro amor. Eu vou fazer. Só que você vai aprender a fazer café. Não sou empregado, não vou lá. Vou pegar por mulher. Foi lá e fez café, tomei um café. Dias se passaram, eu falei: ô meu amor, estou a fim de tomar um café. Pois vem aqui que eu vou te ensinar a fazer esse negócio, que eu vou ficar tomando café para você toda hora também, não. Um homem para tomar café? Então tá bom, vamos lá. Pega a caneca. Peguei a caneca. Vai na torneira, fui na torneira. Abri, enche. Isso, vai, parou. Isso, agora vai no fogão. Isso, vira o botão do chão. Porque eu era uma criança, irmão, que eu fui quase uma pedofilia. 6 meses antes. 6 meses antes, dá uma cadeia, vai. Liga o botijão, ligou, amorzinho? Isso, neguinho. Vai lá agora. Risca o fósforo. Risca o fósforo. Acendeu o fogo. Coloca a caneca em cima, coloquei. Aí ela falou: agora fica esperando. E ele fica esperando, olho no olho, né, irmão? Aquele negócio. Ai, que mais bonitinho ver você fazendo as coisas. Falei: mas era mais bonito ver você fazendo, mas tudo bem. E ela conversando, ela falou: olha lá pra caneca. Eu olhei na caneca. O que estava acontecendo? Lá no fundo começou a aparecer umas bolinhas. As bolinhas pequenininhas assim. Que engraçado, né? As bolinhas. Eu falo: isso se chama estado de ebulição da água. Eu falei: olha que chique, né? Olha lá, depois pega aí que ainda não tá bom. E as bolinhas estão ali, só que daqui a pouco as bolinhas começam a fazer assim. Aí ele aqui fez assim, anda aqui, não é? Aí eu no meio. Fica que as bolinhas sobem, ela pode ir engraçado esse negócio aí, a floresta veio. Subiram as bolinhas. Só que daqui a pouco começou um monte de bolinha a subir também. E quando as outras começaram a subir, de repente já estava assim. Vou ferveu, desliga o fogo, desliguei. Já colocou pó lá no coador? Não, coloca pó no coador. Coloquei. Ela falou: agora pega água. Peguei água, joguei no coador. O que aconteceu? Subiu aquele cheiro de café. E de repente uma voz do fundo gritou: vizinho, tem café? Falei: tem, minha filha, vem aqui tomar um café. Então, vem tomar café. Chegou lá, tomou um café. Só que para ela poder tomar o café, antes eu tive que fazer uma coisa. Porque se ela demorar muito para vir, e eu deixo o café na caneca, o que acontece? E é gostoso tomar café frio? E aí tentar, piorou. Então o que você faz? Vai na garrafa térmica. Jogou na garrafa térmica, a garrafa térmica vai esquentar o café? Não. Mas ela vai fazer o quê? Manter aquecido. Um bom tempo, até você fazer um outro café. Não é assim? Pastor, quer dizer que eu vim na igreja hoje, eu saí da minha casa para aprender a fazer café? Não. A verdade é, meu querido e minha querida que está aqui essa noite, que essa mensagem nasceu nesse dia que eu aprendi a fazer café. Porque o Espírito Santo tocou no meu coração e falou o seguinte: muitos, para poderem ir na igreja, precisam de alguém que seja caneca. Como que é seu nome?
Alguém, para que a Luana viesse aqui, teve que ser a caneca na vida dela, pastor. E chegou aqui e falou: Luana, vamos lá na igreja, para você ver, o pastor é uma bênção, ele ora, as coisas acontecem, é muito legal, Deus fala com a gente. A Luana estava longe de Deus. Aí alguém põe a caneca na vida dela e falou: vamos lá. Ela veio aqui fria, correto? Estava longe. Só que quando ela chegou aqui, ela sentou numa cadeirinha vermelhinha dessa, ela pensa que isso é uma cadeira. Você que está aqui hoje, você pensa que isso é uma cadeira. Isso não é cadeira, não. Isso é a boca de um fogão, meu irmão. E você nem sabe que a hora que o irmão chegou aqui no público e falou assim: boa noite a todos, paz já convosco. Sabe o que ele estava fazendo? Ligando o botijão. Aí de repente o líder do Ministério do Louvor veio aqui e começou a cantar assim: caia fogo do céu. Se o botijão estava ligado, caiu fogo, o que aconteceu? Você já percebeu que normalmente a pessoa que nunca foi crente, ela chega na igreja, ela fica meio com medo. Até a hora que ela chega na porta, o irmão fala assim: paz do Senhor. Ele fica. Sabe por quê? Ele acha que se ele der paz do Senhor, vai virar crente. Ele fala: não vou falar esse negócio não, Aí ele entra, acho que todo mundo está olhando para ele, aí ele senta na boca do fogão, ele não percebeu, mas já acendeu. De repente, quando começa a cantar os louvores, ele vai assim. Tipo, calor, que voz diferente. O que é isso aí? Nossa, vai vir os caras. Fica calmo, né? Mas é o Espírito Santo. O quê? Espírito Santo? O que é isso aí? Não quer receber o santo, não. Fica em paz, fica aí. Aí começa, e o louvor tocando. E aí a pessoa vai assim, né? Só que, meu irmão, conforme a coisa vai esquentando, aqueles que já são mais sensíveis ficam igual as bolinhas no fundo da caneca. Ontem veio no culto de jovem, tinha um que já estava assim, ó. Começou o culto e já estava assim. Meu Deus, esse daí já veio quente de casa. O que acontece, irmão? Começa a aquecer, você começa a sentir um negócio. Você pode ver que tinha gente, quando eu comecei a pregação, estava assim, ó. Agora já está assim, ó. Já começou a mexer as bolinhas. Aí aquece. De repente, nós vamos orar agora. A coisa, meu irmão, vai começar a aquecer. E quando você menos imaginar, você já está falando em língua, está pulando, está sapateando, está voltando, está caindo no chão. Por quê? Porque quanto mais vai passando o tempo no fogo, mais quente vai ficando. Aí acabou a mensagem, o que faz? Vai lá, pega a água e joga no coador. A Bíblia fala que a oração, ela sobe ao nariz de Deus, o louvor, como incenso suave às narinas de Deus. Nós vamos louvar a Deus agora, orar, e essa oração vai subir como incenso suave às narinas de Deus. Só que se você pegar essa palavra e só guardar na tua mente, ela entrar por aqui, e quando acabar o culto você esquecer dela, sabe o que vai acontecer? Você vai esfriar. Para isso, você tem que ser um crente quente. Como que você faz isso? Tem que guardar a palavra na garrafa térmica. E o que é a garrafa térmica? Coração. Davi disse: eu guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Deus quer que você guarde essa palavra no teu coração. E se essa palavra estiver dentro do teu coração, por onde você for, você vai oferecer ela. Porque quando você chega na casa de alguém que você não conhece, ou mesmo não conhecido, você chega lá: oi, bom dia, boa tarde. A primeira coisa que a pessoa fala para você é o quê? Quer tomar um café? É assim? Quer tomar um café? Você fala: sem um bolinho de café. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Você não pode deixar com você a palavra que o pastor ministra aqui. O crescimento da igreja, ele depende muito mais de vocês do que do pastor. Porque o pastor só veio aqui e fez o café. Agora, vocês são as garrafas térmicas que vão ser cheias desse café. E por onde vocês forem, vocês têm que dar esse cafezinho para alguém saborear. E só que para que o azeite, a unção se multiplique, para que isso cresça, você tem que fazer com que esses recipientes sejam mais. Se só vier todo mundo de vocês, vai ter esse tanto de garrafa térmica. Só que cada um que você vai trazendo, é mais gente que vai sendo cheia. É igual aquela mulher que devia, não tinha dinheiro para pagar, o profeta falou: vai atrás de vasilha. Ela achou as vasilhas. Enquanto tinha vasilha, transbordou o azeite. Quando acabou a vasilha, o azeite parou. Você quer ver essa igreja ter sempre unção, graça, renovo, milagre, prodígio, sinais de Deus? Para de se preocupar com a sua vida um pouco e começa a se preocupar em trazer vasilha para a casa de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, quando você começa a buscar uma garrafa térmica, meu irmão,
A unção dessa é a unção que despedaça o jugo, é a unção que cura, é a unção que faz o milagre acontecer. Se você quer essa unção, se coloca de pé que eu quero orar. Eu gostaria de pedir, eu vou ser breve, tem 3 minutinhos aqui, mas tem alguém da banda, nem com um teclado aqui para poder tocar enquanto eu oro? Tem alguém aí? Não tem, pastor? Já foi tudo embora para outra igreja, né? Amém. Eu quero orar com você. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Talvez você diga assim, pastor, mas você nem falou da igreja de Laodiceia. O intuito aqui não é nós que termos conhecimento histórico das coisas. Mas é importante que aquilo que foi gravado na palavra de Deus como uma história se torne uma realidade nas nossas vidas. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna porque ouvia a palavra e quando saía de dentro da igreja não praticava nada do que ouvia e não vivia nada do que era falado. Se você só vir à igreja e ouvir a palavra, sua vida vai ser sempre a mesma. Porque você está deixando a palavra na caneca. Vai esfriar. Alguém vai falar alguma coisa. O pastor vai falar assim, ó, hoje é a noite da tua vitória. Quando você sair daqui, você vai encontrar uma pessoa na esquina, vai contar teu problema, você vai falar, pode esquecer que isso aí não tem solução não. Já te explico. Porém, se você guardar a palavra no teu coração, como disse Davi, podem falar para você o que for, você não vai deixar de crer e acreditar, porque você tem noção de que quem falou com você foi Deus, e essa palavra está dentro do teu coração, e ela vai arder, e ainda que as circunstâncias digam que não, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel está aqui dizendo, creia, joga o balde, porque eu vou realizar um milagre na tua vida. Segura a mão da pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Eu vou orar primeiro e depois você vai orar e eu vou passar para o pastor. Senhor Deus, de louvo, Pai, eu te agradeço pela vida do pastor, desta igreja, pela sua família, pela vida dos irmãos que estão me acompanhando, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Porém, Senhor, eu tenho experimentado todos os dias da minha vida a presença do Teu Espírito Santo comigo e os frutos que é gerado através disso. Mas, Senhor, Sua palavra diz que o Teu nome é glorificado quando nós damos frutos. E os frutos, Senhor, são as boas obras do crente. E nós precisamos, Senhor, através das boas obras, ganharmos almas do Teu reino. Portanto, Senhor, que essa minha vida até aqui não seja em vão. Que esse dia seja marcado na vida dessas pessoas. E que elas entendam hoje que o Senhor quer usá-las para que elas venham ganhar multidões para Ti. Que o Senhor quer usá-las para que eles sejam pais de multidões.